Oi pessoal, eu vou contar algumas histórias da minha vida enquanto jogo este jogo de Roblox. A primeira história estava no primeiro ano do ensino fundamental e tinha um menino no meu tamanho de 6 anos e o outro com o triplo do meu tamanho e eles faziam bullying comigo e com meus amigos e meu pai não gostou disso e ele foi reclamar e não fizeram nada e então ele me ensinou a lutar, pois ele faz boxe, kung fu e meus amigos começaram a fazer aula de luta e a gente decidiu se defender e depois eles pararam de fazer bullying. A segunda história, eu e o meu irmão, quando a gente se mudou, a gente foi brincar na rua, aí a gente virou amigo de uma menina, aí depois se mudou um menino e tipo a gente brincou e depois eu entrei pois ia lanchar e ele só me seguiu e entrou na minha casa e ele falou, e essa sua casa? E eu falei sim e falei para ele sair e ele foi ver o que tinha na geladeira e expulsei ele kkkk, depois a gente virou entre aspas amigos. A terceira história, um menino novo na rua apareceu e a gente virou amigo dele e o menino da história anterior ele roubou um boneco do novato e a tenta dele foi lá e pegou e depois o menino abusado foi lá e empurrou ele, o novato chorou e ele entrei e eu e o abusado tivemos a ideia de ficar batendo palma ou gritando na frente da casa da tenta e do dindo do novato, ideia genial, ai minha ironia, a gente ficavam fazendo isso até que ameaçaram chamar a polícia aí a gente parou. A quarta história, do nada um menino novo se mudou e a gente virou amigo dele e ele teve a brilhante ideia de bater palma ou gritar na frente da vizinha dos dindo do novato e a gente fez isso, a gente deu o apelido para ela de LGAIT Silvana, mas um dia ela foi lá e brigou com nós. A quinta história, o novo que se mudou do nada, ele tinha um irmão de 12 anos e eles tiveram a ideia de fazer bullying comigo, com meu irmão e com o abusado e a gente revidava e batia, mas o 12 anos ia lá e batia em nós, lembrando que eu tinha 7, meu irmão 6 e o abusado 4 e o pai deles queria puxar briga com meu pai, aí a gente parou de frequentar a rua e depois do nada ele se mudou e sumiu cá. Fiquei sabendo que o pai dele puxou briga com um vizinho e o vizinho foi lá e deu uma, como podemos dizer, uma lição no pai do 12 anos e ele ficou maromba e ficavam com som alto incomodando meu pai e o outro vizinho e a gente atura isso até hoje. Aí o cara arrumou uma mulher que só gritava na frente da minha casa e ela tinha uma filha, aquela animada que ficava gritando e batendo palma na minha casa e saia correndo e ela manipulou meus amigos contra mim e ela decidiu mudar o nome da gangue da banana para malvados e como deixei isso acontecer? 2 motivos, primeiro o cara queria puxar briga com meu pai então não tive escolhas e segundo queria me aposentar como líder e então foi. Mas não deixei barato. Um dia ela estava insuportável, ela está batendo no meu irmão e me lembrei de uma frase que ele disse, se uma mulher bater em você ou em seu companheiro pode meto-lhe a porrada e foi isso que fiz, falei para ela deixa ele em paz e ela me arranhou, puxou meu cabelo mas não perdi tempo e dei um soco nela e falei pros outros que ia ajudar ela na briga se vierem de gracinha, matou todos. E ela falou para a mãe dela e a mãe dela foi reclamar. Minha mãe e meu pai me brigaram, e ela mas não liguei, e o abusado não era nosso amigo, pois eu estava jogando futebol de boa com meu irmão e ele pegou uma pedra e tacou na janela de uma casa e ele botou a culpa em mim e no meu mano e nós levou a culpa e o covarde correu para a casa dele e desde esse dia nós parou de ser amigo dele. A menininha nem ligava mais para a gente, pois ela tinha uma outra amiga, era nossa vizinha e ela todos os dias brincavam, mas antes elas ainda eram amigas, mas só foi aquela ir embora que começou e a gente chamava ela e ela falava não dá para brincar com vocês, tenho que brincar com minha amiga e falei todo dia você brinca com ela, brinca com nós por favor e ela falava não, sempre deixei de lado, parei de insistir. E o novato, que vou chamar ele de Ney, ele era muito chato, quando nós jogava um fat ele era bom, pois ele treinava um fat, mas eu ficava feliz por ele, mas era difícil, pois quando ele fazia canetinha em mim ele falava ruim, canetinha não sabe jogar e ele fazia um gol e ele falava sou receba ruins e falei para ele quer apanhar. E ele falou não mais você vai e meti um soco nele e o resto não posso falar pois o YouTube não deixa e deixei de ser amigo dele.
E também esqueci de falar de um outro, era o Noazinho, não, e o nome dele de verdade, mas a gente brincava de boa e ele falou: aprende karatê, querem ver? E empurrou meu irmão e eu e meu irmão iniciamos o combate contra o Noazinho 2 contra 1 e adivinha, o Noazinho deu porrada em nós, mas peguei minha kunai e meti-lhe a porrada dele e ele só saiu chorando, bem feito para ele. E foi assim a extinção da gangue da banana, mas criei um grupo no Zap chamado Pilares com meus amigos da escola e lá nós se reúne para jogar Rogue Teeman, um jogo de Demon Slayer, e cada alma representa um Ashira e usa a respiração dele no jogo e eu sou o Ashira do Sol e uso a Inokami Kagura. Então foi isso, tchau. Se inscrevam por favor e deem like, demorou para editar e feliz Dia dos Pais.